Oi pessoal, hoje vamos falar do bairro do Jockey, aqui em São Gonçalo. Mas antes de falar sobre o bairro do Jockey, vocês sabem o que é um jockey? O jockey é um atleta que monta a cavalo, são cavalos de corrida. Essas corridas podem ser de distância, velocidade ou até mesmo de salto. Então, cavaleiro é chamado de jockey, que é uma palavra inglesa, nós abrasileiramos essa palavra. Mas para falar do bairro do Jockey, que é mais complexo ainda, temos que voltar no tempo, lá no século XIX. São Gonçalo não era nem município, não tinha se emancipado de Niterói, e nem o bairro existia. E não se chamava Jockey, na verdade é por causa do Jockey Club, que foi criado para promover as corridas de cavalo. No século XIX, corridas de cavalo eram um dos poucos esportes que o povo podia assistir, podia apostar. Isso não existia, porque o futebol só veio para o século XX aqui no Brasil. Ele não existia no Brasil nessa época, nos meados do século XIX. Em 1857, já se falava de corridas de cavalo ali na Venda da Cruz. Eram corridas clandestinas que ocorriam em Niterói. Mas o hipódromo do Rio de Janeiro já existia. O hipódromo em Friburgo existia. E Niterói, que na época competia com outro município para se tornar capital do futuro estado do Rio de Janeiro, que não existia estado, nós éramos uma província do Império, queria uma corrida de cavalo também. Eles achavam que isso ia fazer crescer o lucro na província de Niterói. Então, César de Andrade, um médico, e o conde Herbert, que foi um conde alemão que morava aqui no Brasil, eles criaram as primeiras corridas de cavalo oficiais aqui. Tanto que o Jockey Club do Rio de Janeiro foi fundado pelo conde. E aqui em Niterói, eles pensaram em produzir uma corrida de cavalos. E essa corrida foi no bairro de Neves, atualmente onde se encontra o bairro de Neves. Porque ali existia um porto e uma fazenda, uma grande fazenda do José Moraes e Silva. Ele vendeu isso para o conde e para o outro sócio dele. 7 pessoas se formaram para construir esse hipódromo, e no dia 15 de março de 1857, eles começaram o planejamento do hipódromo, que é a pista de corrida de cavalos. Eles pensaram em 1.300 metros de extensão, arquibancadas com 138 metros, para mais de 1.300 pessoas. Isso foi um sucesso. Levou um tempo para fazer, houve atrasos, mas fizeram no dia 18 de outubro, foi inaugurado. E foi uma inauguração assim muito esperada, muito badalada. Neves foi escolhida porque tinha um porto de Neves. Ali, no Porto de Neves, as mercadorias da agricultura aqui de São Gonçalo iam para o rio. E era um porto que acabou pegando as barcas que vinham do rio para São Gonçalo. Então, além de ter a barca Rio-Niterói, tinha uma barca para Neves, que era uma barca exclusiva para a corrida de cavalos. E os bondes que saíam do centro da cidade de Niterói vinham até Neves. Eles estenderam os trilhos, eram bondes puxados por burro, e eles estenderam os trilhos até Neves. Isso foi assim um avanço gigantesco do progresso, né, para a cidade. Niterói foi muito badalada, São Gonçalo, que ainda não era emancipado. Isso foi muito chique, várias pessoas, políticos. Houve uma festa para os gonçalenses, então foi uma festa que na inauguração uma coisa assim espetacular. Teve banda da Polícia Militar
E o gonçalense só tinha uma festa por ano, que era a festa do Divino Espírito Santo na Igreja Matriz de São Gonçalo. Isso mobilizou a população de São Gonçalo. E na época havia corridas de cavalo, corridas famosas. E o jockey, que se fala tanto aqui, o bairro do jockey, o jockey, coitado, ele não era nem falado, o que valia era o cavalo, era o nome do cavalo. Então você dava o prêmio não para o jockey, mas sim para o dono do cavalo, porque quem corria, eles achavam, não era o que guiava, mas sim o cavalo, não o cavaleiro. E foi um sucesso, deu muita coisa, o trem, a linha do trem floresceu, mas começou a dar outros problemas também, nem tudo são flores. O gasto era muito grande, não tinha tanta gente com dinheiro para apostar, o pessoal do Rio reclamava porque já era uma viagem longa, e eles acabaram tendo o Jockey Club do Rio de Janeiro lá no Rio, então eles não precisavam atravessar. Então ficou assim uma coisa assim meio dispendiosa. As terras foram vendidas para a fábrica, as fábricas de Neves foram instaladas ali, a Vidreira, outras fábricas, que a Gerdau acabou comprando aquilo tudo. E em 1990, para aquela área, ele fechou. Então, essa coisa do Jockey Club ainda ficou na cabeça de muita gente. Passou a ter corrida de cavalos em Guaxindiba, quem promovia era até o cônsul do Uruguai no Brasil, era dono de uma fazenda em Guaxindiba, e ele promovia corridas de cavalo lá em Guaxindiba. Isso trouxe também o progresso, porque além do trem passar pelo Alcântara e ir até Guaxindiba, foi a vez do bonde. A linha de bonde de Neves até Alcântara só surgiu por causa de Guaxindiba, pela corrida de cavalo. Então lá o pessoal pegava uma diligência, uma diligência tipo faroeste, daqueles filmes de Bang Bang, pegava um charrete, os tilbures, que eram umas charretes mais luxuosas. Então o pessoal ia para lá. Quando lá fechou, o jockey, o hipódromo, foi para o Coelho e também para o bairro do Alcântara. Teve corrida de cavalo, tanto no bairro do Coelho quanto no Alcântara. Isso também era muito, até 1925, por essas datas assim, 1927, reabriu o Jockey. Só que dessa vez o Jockey foi pro atual bairro do Jockey. Ali se foi o Jockey Club do estado do Rio de Janeiro. Ali se criou muitas casas em volta, muita gente foi morar no entorno desse lugar, mas a pista mesmo nunca foi aberta. Em 1957 faliu, tudo acabou. E o Jockey não recebeu, como os outros bairros, Neve, Alcântara, não recebeu os benefícios, tipo o trem, tipo o bonde, não foi para lá. Então o bairro ficou um bairro sem essa infraestrutura que era para servir da pista de corrida. Então o bairro ficou um bairro esquecido, um bairro carente até hoje, e ficou com o nome de Jockey Club. Nós conhecemos como o bairro do Jockey. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula.